Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Nós vamos ler dos versos 69 a 70. Mateus 26, 69 ao 75. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse ao que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e é com temor no nosso coração que nós estamos aqui para Te pedir: fala aos nossos corações. A Tua igreja, nós precisamos ouvir a Tua palavra hoje. É isso que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos meditar hoje um pouco sobre como o nosso estilo de vida pode negar a Cristo. Você não precisa voltar, mas no mesmo capítulo 26, a partir do verso 20, vai nos dar algumas informações para que a gente compreenda melhor esse texto que nós lemos. O verso 20 do capítulo 26 começa dizendo assim: chegara a tarde, que tarde? A tarde em que Cristo ia ser traído. A tarde em que Judas ia trair Jesus. Então, do verso 20 ao verso 25, a Bíblia vai nos dizer que durante uma conversa, começa dizendo: Senhor, vai ser eu? Senhor, vai ser eu? E quando chega na vez de Judas, Judas diz: Senhor, vai ser eu? Aí Jesus olha para ele e diz: tu o dizes. Do verso 26 ao verso 30, a Bíblia vai nos dizer que nesse mesmo dia, que nessa mesma tarde, Jesus realiza a ceia. Irmãos, eu fico imaginando que momento maravilhoso se nós aqui que já sentimos prazer de realizarmos uma ceia entre os irmãos. Imagina aquele momento dos discípulos realizando, terminar dizendo assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Como deve ter sido precioso esse momento de que seus discípulos estavam ali com Cristo e foram envoltos com certeza de uma espiritualidade tal que terminaram aquela ceia cantando o hino. Do verso 31 ao verso 35, nós vamos ver agora uma conversa mais direta e sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje, de uma conversa mais direta
de Cristo com seus discípulos. Vamos ler, 31 ao 35, diz assim: então, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Nesses versos aqui, a gente pode tirar algumas coisas. Primeiro, no verso 31, Jesus faz um aviso. Jesus está dizendo: os meus sofrimentos farão com que vocês se escandalizem. Vocês conviveram comigo 3 anos. Vocês viram cego ver. Vocês viram mudo falar. Vocês viram mortos ressuscitarem. E o Filho do Homem fosse entregue, que o Filho do Homem fosse morto, mas o Filho do Homem vai ressuscitar ao 3º dia. Mas mesmo assim, a estrutura de vocês não suportará em me ver envolto de sangue, tão desfigurado, apanhando tanto. Então, vocês vão se escandalizarem. E Cristo cita Zacarias 13:17. 13:7, quando diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Com a morte de Cristo, cadê os discípulos? Todos foram dispersos. Mas, irmãos, no verso 32, ele faz uma promessa. Ele diz: mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós. Cristo estava dizendo: apesar da covardia de vocês, apesar do abandono de vocês, apesar da negação de Pedro, eu vou procurar vocês. Aí no verso 33 a 35, entra aqui, falava demais. Entra aqui o Pedro que não pensava antes de falar. Entra aqui a presunção de Pedro: Senhor, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Irmãos, que presunção de Pedro. O pecado de Pedro aqui foi que Pedro tinha muita confiança em si mesmo. Pedro não entendeu que ele era um ser humano. Pedro não entendeu que ele não era Deus. A grande verdade aqui é que Pedro quis se sobrepor aos outros discípulos. O motivo não sei. Talvez Pedro tenha confiado nas experiências que tinha tido com Cristo, que não eram poucas. Pedro viu a sua sogra ser curada. Pedro esteve num monte com Cristo e viu Moisés, viu Elias, viu a face de Cristo resplandecente e ouviu o próprio Deus falar: esse é o meu eleito, a ele ouvi. Talvez Pedro tenha se apegado a essas experiências. Irmãos, Pedro andou sobre as águas. Numa tempestade escura, Pedro andou sobre as águas. Talvez Pedro tenha pensado nessas experiências nesse momento e tenha dito: eu jamais. Experiências sobrenaturais não tornam você melhor do que ninguém. Experiências naturais não tornam você mais forte do que ninguém. E talvez ele tenha tido sim o pecado da soberba. Eu jamais. Não é assim que a gente diz? E Jesus, que conhece o coração de Pedro, olha para Pedro, em outras palavras, eu estou parafraseando, e diz assim: você vai me negar 3. Vai fazer pior do que você imagina. E um comentarista vai dizer assim sobre esse versículo: aqueles, eu e você, que frequentemente caem logo e de modo degradante, são aqueles que estão mais autoconfiantes. Aqueles que estão mais seguros de si mesmos correm mais riscos. Satanás tem mais empenho para seduzir a esses.
Eles são os que mais baixam a guarda, e Deus os deixa por sua própria conta para humilhá-los. Pedro aqui estava seguro. Lembra-se dessa promessa de Pedro, tá? Não esquece. Do verso 36 ao 46, vai nos relatar o momento em que Jesus está no Getsemane. E no Getsemane, irmãos, Cristo não se angustiou naquele momento, não era porque ele estava com uma crise de identidade. Cristo não estava em dúvida, eu morro ou não morro? Eu vou para a cruz ou não vou? Sei ou não sei? Eis a questão. Cristo não estava com esse dilema aqui, porque desde que ele veio a essa terra, estava muito claro no seu coração. O amor dele por mim e por você sempre foi muito claro e sempre foi muito firme. Apesar de Pedro não ter essa firmeza. Ele não estava aqui por causa disso, ele se sentiu angustiado, primeiro porque ele sabia que ele ia tomar todos os pecados da humanidade sobre ele, todas as mazelas, todas as ruindades da humanidade vinham sobre aquele ser puro, santo e perfeito que nunca pecou. Ele também se angustiava naquele momento porque ele tinha clareza de todos os sofrimentos que o aguardava. A traição de Judas, os açoites, os espinhos, a cruz, até a própria negação de Pedro ele sabia. E a ordem dele foi qual? Eu vou orar, vocês orem e vocês vigiem. Se você ler em casa, que nós não vamos ler porque não dá tempo, nós vamos perceber que o supercrente Pedro, o Pedrão, que disse, eu jamais, embora que todos se escandalizem, eu não vou me escandalizar, dormiu. As 3 vezes que Jesus se retirou para orar, Pedro dormiu. Irmãos, como ser fiel a Cristo? Sem oração, sem vigilância e dormindo. Como nós vamos permanecer fiéis a Cristo nesse mundo louco? Como o nosso estilo de vida não vai negar a Cristo nesse mundo louco que nós estamos vivendo sem nós orarmos? Sem nós vigiarmos e nós dormindo espiritualmente. Como Paulo diz lá em Tessalonicenses, vós não durmam como os demais. Pedro dormiu. J.C. Riley vai dizer que a negação de Pedro começa aqui. A negação de Pedro não começa quando ele verbalizou. A negação de Pedro começa aqui, quando ele não ora, quando ele não vigia e quando ele está dormindo espiritualmente. Aí ele vai dizer assim, olha que coisa. Os homens caem em sua vida privada muito antes de caírem em público. Quando você vê um crente caindo em público, você pode olhar, não lê mais a Bíblia, não ora, não participa dos cultos em comunidade, só vê defeito e só critica. O seu interior, a sua vida particular com Deus, já está em frangalhos há muito tempo. Quando vem exteriorizar, é porque já está há muito tempo. Eu não esqueço, eu fui pregar em um estado e uns meses depois o pastor de lá me ligou porque a mulher do co-pastor é de Campina, desse estado. E ela estava adulterando. E foram para falar, enfim, descobriram e ela veio assim passar um tempo na casa dos pais. E esse pastor me ligou e disse, Janeide, dê um apoio a fulana. E eu liguei para ela, disse, vamos nos encontrar, tal. Enfim. E ela, ironicamente, ela me disse, eu não sei por quê. Essa minha traição chocou tanto. Porque há meses que eu não ia para a igreja. Há meses que eu não lia a Bíblia.
Há meses que eu não participava mais nada da igreja. E meu marido sabia disso. E ele agora vem dizer que está surpreso. A queda começa lá atrás, irmãos. A queda de Pedro começou aqui. 7 ao 56. Em casa você lê esse capítulo. Vai nos dizer que Jesus é preso. O filho da perdição é apresentado, que é Judas. Judas beija Cristo. E o verso 56 vai terminar assim. Então os discípulos, todos, deixando, fugiram. Dos versos 57 ao 66, vai nos dizer que Jesus é preso e ele vai ser apresentado ali perante o Sinédrio. O verso 57 vai nos dizer que Jesus ele é levado à casa de um sacerdote. Irmãos, eu estava lendo isso e eu comecei a estudar e a pesquisar e que coisa maravilhosa me encantou. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. O sumo sacerdote achava que estava no controle. O sinédrio, que era composto por 71 membros, que eram escribas, anciãos, saduceus e fariseus. A nata religiosa. Esses homens achavam que estavam no controle. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Sabe por que Jesus foi levado a Deus? Deve ser primeiro apresentado ao sacerdote. Eles achavam que estavam no controle da situação. Mas tudo isso acontecia para que o nosso Cristo, para que as Escrituras fossem cumpridas, para que aquele homem desse a vida por mim e por você. E a Bíblia diz que ele foi levado ali ao Sinédrio. Verso 58 vai dizer, mas Pedro seguia-o de quê? Até ao pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Irmãos, tem como? Aquele Pedro que disse jamais... Nem que todo mundo se escandalize, eu jamais. A Bíblia diz que Pedro começa, olha, preste atenção. Você vai perceber que essa negação foi progressiva. Aqui vai dizer que Pedro começa a seguir Cristo de longe. Por que, irmãos, de longe? Pedro até podia ter algum sentimento por Cristo naquele momento. Mas ele não queria ter sua imagem ligada a Cristo. Aquelas pessoas que dizem, eu sou simpatizante. É chique, né, dizer isso? Eu sou simpatizante do Evangelho. Eu vou à igreja, mas eu não quero nada de ser santo. Eu não quero nada de ouvir. Eu amo ouvir pastor Jamerson pregar. Menina, aquilo me faz um bem. Pedro seguiu de longe. O momento ali na cabeça de Pedro era de descrição. Irmãos, eu não esqueço um ano que a Vinac fez com outdoor. E fez Deus homem e mulher. E viu que era bom. Eu sei que não é nem perto do que os nossos irmãos que lá, que no Oriente Médio passam. Mas, olha, vocês não imaginam. A minha menina chorando. Eu dei escondido. Porque queria manter lá. Aí uma pessoa, um pastor antes tinha tirado uma foto com o Helder. Aí ligou para ele e disse, aquela foto que a gente tirou, tu não publica não. Ninguém queria mais a companhia. É isso aqui, Pedro amava. Pedro estava se preocupando em parte, mas ele queria estar de longe.
E mais, o verso vai dizer, queria ver como seria o fim. Irmão, estava como um curioso, como um espectador. Mas o que me dói não é isso. O que me dói é essa parte que eu citei para vocês, dizerem que cuspiram Cristo, deram murros em Cristo, esbofetearam Cristo, e Pedro continuava olhando de longe. Algumas aplicações aqui para a gente entrar aqui no texto que nós lemos. Primeiro, nós não podemos afirmar que temos firmeza na nossa fé. Alguém aqui pode levantar a mão e dizer, eu tenho uma fé constante? Alguém levantar a mão e dizer, a minha fé é inabalável? Ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não passamos de homens. E homens cercados de muitas fraquezas. Quantas pessoas levantaram a bandeira do evangelho e hoje estão apoiando casamento gay, estão apoiando legalização de drogas, estão defendendo partidos esquerdistas. Quantas pessoas estão fazendo isso? Enquanto estamos no corpo, ainda estamos em perigo. Sabia disso? E devemos usar de misericórdia com os irmãos que erram. Porque a Bíblia diz que quem pensa está em pé. Atualizamos a situação como estava. Agora vamos falar para a própria negação de Pedro. Irmãos, a negação de Pedro entre os comentaristas é considerada como uma das histórias mais tristes do Novo Testamento. De umas histórias mais dramáticas. Porque ela desperta vários sentimentos em nós. Primeiro, a nossa primeira reação é de indignação com Pedro. Não é isso? Como é que Pedro faz isso com Jesus? Aí nós caímos no absurdo de dizermos assim, jamais eu faria isso. Achamos que nunca faríamos a mesma coisa, mas a verdade é que a gente nega a Cristo em muitas de nossas atitudes e muito do nosso estilo de vida. Por isso que eu comecei dizendo isso. Nós podemos negar a Cristo com o nosso estilo de vida. Então você não é melhor do que Pedro. Por isso que você precisa orar, vigiar e estar acordado. Porque quem pensa que está em pé pode cair. Verso 69 ao 70. Todo mundo já citou aí como é que está, né? Ele foi preso, ele está diante do Sinédrio. 69 e 70. Primeira negação de Pedro. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Eu passei a semana remoendo esse texto. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. A história da negação de Pedro está nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, alguns acrescentam alguma coisa. Você não precisa abrir, mas em João 18, 15 e 16, vai ter um acréscimo. Vai dizer assim, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Vamos entender. Jesus está ali perante o Sinédrio na casa de Caifás. Provavelmente uma casa muito grande. Alguns comentaristas vão dizer até que talvez fosse uma mansão. Uma casa grande, porque o Sinédrio era 71 homens. E tinha um pátio muito grande onde os criados ficavam. Os criados não entravam aonde Jesus
ele estava sendo julgado. Aí João vai nos dizer que tinha outro discípulo que seguia Jesus, que conhecia a criada e entrou. E Pedro também queria entrar, só que Pedro não tinha como entrar. Então o discípulo, por conhecer a criada, pediu e Pedro entrou. Quem poderia ser esse discípulo? A Bíblia não fala. Então tem as suposições. Talvez pudesse ser João. Mas os comentaristas vão dizer que talvez fosse pouco provável. Porque Caifás era muito importante. Mas talvez João conhecesse a criada porque ele era pescador e vendia peixe a ela. Mas isso são suposições. Talvez fosse José de Arimateia. Talvez fosse Nicodemos. Não importa. O que importa é que Pedro entrou. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que antes da negação, Pedro foi se assentar fora do pátio com ele. Lucas 22, 25 vai ter um acréscimo e vai dizer assim: acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram. E Pedro tomou lugar entre eles. Olha como a negação ela é progressiva. A má companhia, para muitos cristãos, irmãos, é uma ocasião para pecar. O que Pedro foi fazer no meio dos ímpios? Se aquecer. O que tinha Pedro que se sentar com aquelas pessoas que estavam ali não preocupadas com Cristo. Elas não estavam sofrendo como Cristo. Elas não estavam com o coração apertado porque o seu mestre tinha sido traído, estava sendo açoitado, estava sendo bofeteado. Não, elas estavam ali apenas por estarem. Aí eu te pergunto, o que faz um crente no meio dos incrédulos? Muitas vezes nós damos ocasião ao pecado, irmãos. O que faz um crente ter prazer em estar com o ímpio? O que faz um crente ter prazer de namorar com um ímpio? É isso aqui. Muitas vezes nós ficamos vulneráveis. O que nós assistimos na televisão, o que nós vemos na internet. Marido que vive muito tempo fora de casa, mulher que não toma conta do lar, a forma como nossos filhos namoram. Às vezes nós damos ocasião à queda de negarmos Cristo. O que é que tem um casal cristão de namorar, de viajar sozinho? Com quem temos andado? Pedro se assentou, estava frio, estava tudo na fogueirinha, esquentando as mãos, foi lá e se sentou. Aí começa agora, aí uma criada reconhece Pedro. Essa palavra criada, no grego, significa pequena criada. Então, nos dá uma ideia de que ela era pequena criada ou pela pouca idade, ou porque era de nível baixo mesmo. Não tinha importância nenhuma ali na casa de Caifás. Aquela criada não representava perigo nenhum. Mas Pedro, como estava vulnerável, se abalou com aquilo. É tanto que ela usa um termo pejorativo. Você, vamos lá. Tu estavas com Jesus, o Galileu. Ela estava dizendo, tu estavas com aquele homem que vive na Galileia, no lugar dos gentios, aquele hominho. E Pedro se deixa abalar por uma simples criada. Irmãos, qual foi o problema de Pedro? Pedro não queria que soubesse que ele esteve. Pedro não queria ser ridicularizado ou até preso também. Você sabia que esse estar com Jesus é muito profundo? Marcos 3,14 vai dizer, então, designou Jesus os 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar.
Marcos 5:37 vai dizer, na ressurreição da filha de Jairo, sobre isso. Não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Aquela criada, quando diz, você estava com Jesus, ela estava dizendo, você compartilhou do ministério de Jesus. Você viu os milagres de Jesus. Você absorveu o estilo de vida daquele Galileu. Mas Pedro não queria essa associação, irmãos. Pedro não queria que as pessoas ligassem ele à figura de Cristo. E não é assim que muitas vezes nós fazemos. Ser crente dentro da igreja é fácil. Se assumir cristão é fácil dentro da igreja. Defender valores cristãos é fácil dentro da igreja. Esse mês foi o mês das polêmicas, não foi? A Natura pega uma mulher e diz que ela é o pai. A justiça pega uma menina de 10 anos e assassina outra criança que está dentro dela. Cadê a igreja? Cadê os teólogos? Hã? Só se levanta Silas Malafaia? E tem crente que diz, mas era a vida da menina. Defendendo o crime, defendendo aborto. Aborto é morte. Aborto é assassinato. Cadê a igreja? Aí a gente diz que não nega Cristo. Pedro disse, eu? Aí olha a resposta de Pedro, irmãos. A primeira coisa vai dizer aqui. Ele, porém, o negou diante de todos. Irmãos, Pedro vai cada vez pior. Em Mateus 10:33, o próprio Jesus diz que aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai. Sabe quando é que a gente nega Cristo? Quando a gente concorda com o errado. Quando a gente se cala por covardia. Quando a gente quer ser aceito pelas pessoas, pensamos, falamos e almejamos o mesmo estilo de vida do ímpio, nós estamos negando Cristo. O nosso discurso hoje é, eu não tenho nada a ver, não é assim? É melhor a gente não, vamos ficar quieto para a gente... Irmãos, olha o que é. A primeira coisa, Pedro nega diante de todos. Olha a resposta dissimulada de Pedro. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Gente, no nosso nordestino, Pedro se fez de doido. Fingiu não ter entendido. É aquele povo. Aí quando a gente tem pressa, eu não sabia não. Oxente, e era desse jeito. Eu sou esquecido. Eu digo lá na Vinac, né? Fizeram isso, isso e isso. Eu esqueci. Eu digo, eu só vou dizer que você é esquecido se chegar o dia do seu salário e você não vinha receber. Aí eu digo que você é esquecido. Tira uma de doido. Não, eu não estou entendendo, não. O quê? Assim? Aqueles pecados, irmãos, que a gente comete e finge que não é pecado. E o comentarista vai dizer assim, é uma falha descrever enganosamente as nossas ações para servir a um propósito. Fingir que não entendemos, ou não pensamos, ou não nos lembramos. Quando, na realidade, nós entendemos, nós pensamos e nós nos lembramos. A gente não fez porque não quis. Pedro fez isso. O quê? Não, eu não estou entendendo, não. Fala direito. É assim? A ligação está ruim. Meu telefone deu problema. Eu estava sem crédito. Verso 71, 72.
Vamos lá. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Está vendo que é progressivo? A primeira vez ele se fez de doido, aqui ele já verbalizou. Vamos lá. Alpendre, nesse contexto aqui dessas casas, era a saída da casa. Pedro estava saindo de fininho. Como ele foi reconhecido por uma criada e disse, eu não sei o que você está dizendo, talvez tenha pensado na mente dele, eu vou sair aqui de fininho para ninguém me perceber, possa ser que outra pessoa me reconheça. Só, irmãos, que quando ele estava no alpendre, vem outra criada e diz assim, olha, este também estava com Jesus, o Nazareno. Usa outro termo pejorativo. O Nazareno é daquela cidadezinha ali, ó, insignificante, sem valor. Aí Pedro agora dá uma resposta direta. Ele jura, Mateus 5,33 vai dizer, não jurarás falso, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Nós negamos a Cristo quando nós espiritualizamos o nosso pecado. Irmão, olha o que é que ele diz aqui. E ele negou outra vez com juramento. Não conheço tal homem. Nem o nome de Cristo ele pronunciou. Cadê o Pedro de Mateus 16, 15, 16, que vai dizer assim, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cadê o Pedro que em João 6, 68, 69, quando Cristo dá aquele discurso duro e seus discípulos vão indo embora, ele diz, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras da vida eterna, nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus, e ele agora está dizendo, eu não conheço este homem. Este homem significava que Pedro estava dizendo, este homem não é o meu Senhor, este homem não é o meu Salvador, eu não conheço. Que coisa terrível. E eu fico pensando assim, irmãos, como nós somos capazes de fazermos isso? Verso 73, 74. Então, começou ele a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Primeira negação se fez, que não estava entendendo. Segunda negação, jurou e ainda disse que não conhecia este homem. E a terceira negação é interessante, porque aqui vai dizer que algumas pessoas se aproximaram dele e disseram a ele, olha, verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. O que é que está dizendo? Eles estão dizendo, porque o teu sotaque de Galileu te denuncia. Irmãos, é como um nordestino quando vai para o sudeste. Paulo Pimentel era um pastor que ele pregou na Cruz Cristã, eu acho que o segundo ano ou terceiro. E ele ficou lá em casa. Que ainda era muito escasso as coisas, então eles ficavam lá em casa. E ele ria, que ele dizia, Janeide, eu não posso sair sem te perguntar uma coisa. O que é aperrear? Que eu ficava dizendo que com o Júlio e Rebeca, mulher, deixa de me aperrear. E ele disse, eu preciso que você me diga o que é aperrear.
Então, são coisas típicas da região. Então, o sotaque de Pedro denunciava que ele era galileu, embora ele quisesse esconder. Aí, o que é que vai dizer, irmãos, a Bíblia? Ele praguejou e ele jurou. Esse praguejar, no grego, significa maldição. Nós não sabemos se ele praguejou as pessoas ou foi a Cristo. Mas, na verdade, o coração daquele homem estava muito pesado. Porque ele chegou a praguejar. Irmãos, isso é o retrato do cristão que não ora, que não vigia e que não dorme. Esse é o retrato do crente que não busca ao Senhor. Esse é o retrato do crente que acha que tem força em si mesmo. Esse é o retrato do crente soberbo, cheio de presunção, que acha que sabe de alguma coisa e que acha que é alguma coisa, quando na verdade eu e você não somos nada. Se não for a graça de Deus que nos dá força todos os dias e as suas misericórdias que são renovadas cada manhã. Pedro quis ser o melhor e tornou-se o pior. Olha o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Ninguém, a não ser o Senhor, sabe quão mais longe Pedro teria caído se não tivesse sido divinamente detido em sua carreira pecaminosa. Que coisa linda. Se Deus não tivesse detido Pedro, tinha sido uma coisa pior. Se a graça de Deus não nos deter, nós fazemos coisas piores. Se Cristo não for nas nossas vidas, nós fazemos coisas piores. Se não for Cristo, irmãos, nas nossas vidas. Aí a Bíblia diz que quando ele nega pela terceira vez, o galo canta. Existem duas suposições para essa expressão, o galo cantou. Primeiro, a guarda romana, ela mudava de turno às 3 horas da madrugada. E era tocado um toque de trombeta, que em latim era semelhante a um canto de galo. Então, talvez, a gente não sabe, Cristo tenha dito, na troca de guarda, quando a trombeta tocar e o galo cantar, tu vai me negar. Mas também possa ser que esse galo tenha sido um galo mesmo. Eu não sei se galo canta às 3 horas da manhã. Canta? Eu não sei não. Eu sei que canta logo cedo. Se você for para um sítio, só Jesus. Né? Canta? Ele tá que canta de 1, de 2, de 3. Canta, né? Pronto. Então, pode ter sido o galo. Mas, irmãos, o que representa o canto do galo? Duas coisas. Uma denúncia. Cristo estava dizendo, quando o galo cantar, tu vai se lembrar que eu te disse que tu ias me negar. Tu vai se lembrar que tu pecaste contra mim. Mas o canto do galo também era um sinal de graça. Porque Pedro ia lembrar da palavra de Cristo. Não precisa mais o galo cantar hoje. Mas a palavra deve ser aquilo que deve nos lembrar dos nossos pecados. A palavra deve ser aquilo que a gente vai ler e vai nos denunciar. A questão é, por que a igreja não tem chorado amargamente? Porque ela não tem lido a palavra. Porque ela conhece pouco a palavra. Porque ela está sendo enganada através de falsos mestres pela palavra. Então não tem como nós nos lembrarmos mais do cantar do galo. O galo não vai cantar. Mas nós temos a palavra. Lucas 22:61 vai dizer que quando o galo cantou, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro.
Eu não queria ser Pedro nesta hora. Sabe aquele olhar que a gente dá para nossos filhos assim? Quando chegar em casa, você me paga. Eu acho que foi assim. Né? Quando a gente está brigado com o marido, que a gente olha as felizes, me aguarde. Né? Aquele olhar que só quem tem intimidade conhece, que é um texto. A gente não fala nada, mas é um texto desse também. A gente já sabe. Não é assim? Quando a gente tem muita intimidade com alguém, a gente olha e aí a gente diz, ou está com raiva, a gente sabe. Porque a intimidade, Pedro tinha, irmãos, porque Pedro andou com Cristo 3 anos. Provavelmente essa olhada foi quando Jesus estava sendo levado de seu interrogatório diante de Anás para seu julgamento perante Caifás, mas não é certeza, porque João 18:24 vai dizer, então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Talvez esse olhar foi justamente no momento que Cristo foi passando e viu a sua negação, presenciou a sua negação e olhou para Pedro. O olhar de Cristo para Pedro mudou a sua vida. E tem 3 coisas aqui. Primeiro, foi um olhar pessoal, irmãos. É aquilo que eu disse para vocês. É como se Cristo estivesse dizendo, Pedro, você não se conhece, mas eu lhe conheço. Você está querendo que sua imagem seja desvinculada de mim, mas eu sou seu dono. Pedro, você pode me negar quantas vezes você quiser, mas você é meu. Não adianta. Talvez foi um olhar de censura, dizendo, logo você, Pedro, que disse que nunca me negaria. Foi também um olhar de graça. É como se ele estivesse dizendo, Pedro, arrependimento traz esperança. Cai em si, que eu posso fazer de você um vaso novo. Aí o verso 75 vai dizer, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Olha o que esse comentarista puritano diz. Que coisa linda. Se você puder anotar, você anota. Aqueles que pecaram docemente devem chorar amargamente. Pecado é bom, irmãos. Pecar é bom. Mas o fruto do pecado é amargo. O mundo não está preocupado se você vai pecar, não. Porque Judas, quando vai devolver as moedas, eles dizem, em outras palavras, te vira. Não tem nada a ver com isso, não. O pecado, ele é doce no começo, mas no fim ele é amargo. Sabe o que é que a gente aprende aqui, irmãos? Chorar pelo pecado é necessário. Deixe de ficar com raiva das pessoas quando dizem que você está errada. Deixe de tentar teologizar o seu pecado. Deixe de dar motivos ao seu pecado. A sua atitude tem que ser de choro. A igreja não chora mais amargamente. Eu e você não choramos mais pelos nossos pecados. O grande problema está aí. É que nós negamos Cristo, mas nós não choramos. Nós não nos arrependemos. E não existe arrependimento sem pranto. Não existe arrependimento sem morte. E morte dói. Mortificai os vossos corpos. E quem disse que morte é sorrindo? Quem recebe morte dando gargalhada? Morte é choro, morte é pranto. Mas a Bíblia diz, irmãos, do mesmo jeito que ele negou, ele teve essa capacidade dada por Deus, chorou amargamente. Que a gente hoje possa sair daqui chorando amargamente. Não tenha raiva de quem denuncia o seu pecado. Sabe qual é a diferença de Pedro para Judas? Mais na frente vai dizer, Mateus 27:3. Então Judas, o que o traiu,
vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. A diferença de Judas para Pedro é que Judas teve remorso. Judas não se arrependeu. João que 17:12 vai dizer que Judas era filho da perdição. É forte, né? Era filho da perdição, irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro chorou amargamente. Sabe por quê? Porque Pedro era um eleito. Lucas 22, 31, 32, Cristo olha também para Pedro e diz: Pedro, tu vais me negar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Satanás quis te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Cristo roga pelos seus eleitos. Satanás quer nos peneirar, jogar para cima, para sair tudo. Mas Cristo roga por nós, para que a nossa fé não nos desfaleça. Essa tem que ser a nossa diferença para Judas. Irmãos, choremos pelos nossos pecados. E eu quero terminar porque eu seria muito cruel se eu não terminasse com esse texto. Vai para Marcos 16. Já bati tanto com vocês, mas agora eu vou dar aqui um docinho lá da Cacau Show. Que para você não sair daqui com raiva de mim. Marcos 16. Do 1 ao 7. Vale a pena a gente ler tudo. Tá? Presta atenção. Cristo foi traído, Pedro o negou. Não sabemos mais para onde Pedro foi, depois que ele chorou. O nosso Cristo foi morto na cruz do Calvário na hora 9. Sofreu de 9 da manhã a 3 da tarde. Mas no domingo de manhã o nosso Cristo ressuscitou. E diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então, no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Mas, irmãos, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Você não se emociona com isso? Porque eu me emociono. Por que você acha que o anjo disse: ide aos discípulos, mas diga a Pedro? Irmãos, ele não queria deixar dúvida, eu não sei, talvez passasse pela cabeça de Pedro, se chegasse só com um recado. Ele disse aos discípulos que fossem para Galiléia. Pedro não estava se sentindo mais discípulo, e talvez Pedro dissesse: não é para mim. Esse negócio de ser crente não é para mim. Vai, diz aos discípulos e diz a Pedro. Era um recado de Cristo dizendo assim: ele pode não estar se sentindo um discípulo, mas diz a ele que eu o perdoei. Diz a ele que eu me lembrei dele. Diz a ele que um eleito de Deus tem esperança. Porque aquele que eu tomo pela mão, não há quem possa tomar de volta. Eu tinha que terminar com esse texto. Mas isso aconteceu porque Pedro, irmãos, se arrependeu. E aí vai ter aquela passagem maravilhosa lá no final de João, né? Pedro, tu me amas?
E os comentaristas vão dizer que essa pergunta é um amor sacrificial. Aí Pedro não vai dizer nesse mesmo sentido de Senhor, tu sabes que eu te amo. É como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te neguei, mas eu quero te amar. Olha como mudou. O verdadeiro arrependido será bem-vindo à presença de Cristo. Pedro teve sua vida restaurada. Eu e você também podemos ter esta noite. Aquele Pedro que se fez de doido, que disse eu não conheço tal homem, é o mesmo Pedro de Atos dos Apóstolos, que diante do sinédrio se levanta e diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. Que o nome de Cristo seja glorificado nas nossas vidas. Amém, queridos?